Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Olha só, então hoje a gente vai dar continuidade aí à, à leitura, não é? E ao estudo, na verdade, do livro Terapia Cognitivo-Comportamental, da Judith Beck. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, né? Onde ele fala da relação terapêutica, não é? Bem, então vamos lá. Quais são os temas, né, que esse capítulo aí vai abordar, tá? Então eu vou ler aqui para vocês e mais para frente a gente vai aprofundar assim rapidamente em cada item, tá? Bem, então vamos lá. Ela vai falar sobre quais são as 4 diretrizes essenciais a ter em mente em cada sessão, né? Como você demonstra boas habilidades de aconselhamento, como você monitora o afeto dos clientes e obtém feedback, como você colabora com os clientes, como você adapta a relação terapêutica ao indivíduo, como você usa a autoexposição, como você repara as rupturas, como você ajuda os clientes a generalizarem o que eles aprenderam para outras relações. Ficou meio que fora ali o item, né? Mas é um item só. Como você lida com suas relações negativas, tá? Bem, então são esses itens aí os quais a gente vai falar aí hoje, tá? Bem, então vamos lá pro primeiro item da relação terapêutica, tá? Bem, e antes de eu entrar aí, né, no tema, que eu percebi ao ler aí esse capítulo, tá? Que esse capítulo ele dá muito suporte para o terapeuta que está iniciando, tá? E mais especificamente para o terapeuta que está iniciando aí com a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, tá? Então, quem está aí nesse início, quem se sente um pouco aí desconfortável ou inseguro, ou insegura, né, como iniciar, eu recomendo que leia com mais atenção esse capítulo, porque vai ajudar aí nos primeiros atendimentos, tá bom? Então, aí continuando, ó, né, a respeito da relação terapêutica, ela vai falar agora das 4 diretrizes essenciais. Então, eu coloquei esses 2 itens aí acima, porque Judith Beck, ela recomendou esse cartão virtual ou real que ela fala para os residentes de psiquiatria da Universidade da Pensilvânia, né? Para os residentes, para antes do atendimento, eles escreverem um cartão virtual ou real, tá? E escrevendo esse cartão, tá? E praticando, o que vai auxiliando também? Nesse segundo item que eu coloquei aí acima, ó, estabelecer uma aliança terapêutica desde o início, tá? Essa aliança terapêutica é a relação que você vai estabelecendo, não é com o paciente ali, é uma maior vinculação, baseada numa confiança, né? Então, o paciente receber esse suporte aí no início contribui e ajuda bastante. E aí, o que Judith Beck escreve nesse cartão? Ela recomenda esses 4 itens aí que está abaixo, olha só. Tratar todos os clientes em todas as sessões da maneira como gostaria de ser tratado, se eu fosse um cliente. Ser um ser humano bom na sala e ajudar o cliente a se sentir seguro, tá? Lembrar que é esperado que os clientes apresentem desafios. É por isso que eles precisam de tratamento. Manter expectativas razoáveis para meu cliente e para mim mesmo, tá? Então, olha aí que interessante, né? Agora a gente vai para o próximo item, onde fala né, demonstrar boas habilidades de aconselhamento. Então, o que ela traz aí? Olha só. Ela fala sobre a colaboração, consenso quanto aos objetivos, empatia, valorização positiva e afirmação, além de obtenção e fortalecimento ao cliente de feedback positivo são efetivos.
congruência, autenticidade, expressão emocional, desenvolvimento de expectativas positivas, promoção de credibilidade quanto ao tratamento, manejo da contratransferência e reparo de rupturas são provavelmente efetivos. Autoexposição e imediatismo são promissores, mas ainda não foram suficientemente pesquisados. Humor do terapeuta, dúvida, humildade e prática deliberada também carecem de pesquisa suficiente. Então, assim, todos esses itens aí, não é, contribui ao demonstrar boas habilidades na hora, né, de oferecer suporte aí para o paciente, não é? E que contribui aí para qualidade da relação terapêutica, né? Vamos dizer assim. Então, vamos pro próximo item aí. Monitorando o afeto dos clientes e obtendo feedback, não é? Você observará suas expressões faciais e a linguagem corporal, sua escolha das palavras e o tom de voz. É importante ser empático. Mesmo quando você identificar que sua aliança com os clientes é forte, busque feedback com eles no final das sessões. Então, eu, né, estava até olhando aqui algumas observações que eu fui fazendo no livro. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui pelo computador, que fica mais fácil. Então, esse monitoramento do feedback, né? Então, o que o Judith Beck fala, tá? Aqui, ó, ela traz algumas frases para que pode, né, trazer como exemplo aí para trabalhar com o cliente, de falar assim: você parece um pouco incomodado, ou como está se sentindo neste momento? O que estava passando pela sua mente? Tá? E ainda ela continua: os clientes costumam expressar pensamentos negativos sobre si mesmos, sobre o processo da terapia ou sobre você. Quando fazem isso, certifique-se de reforçá-los positivamente e dizer, por exemplo, que bom que você me disse isso. Então, veja vocês, né? Manter essa troca, ter esse feedback do paciente é importante para saber como que ele está se sentindo ali, não é? E como que dá para ser também o manejo ali da sessão, tá? Porque é importante, não é, ter essa empatia, como ela disse aí anteriormente, né? Da gente ir sentindo como é que o paciente está sendo ali, para a gente, né, ir percebendo qual caminho adotar, né? Porque se de repente o paciente estiver muito negativo, né, e por exemplo, como eu disse aí em algumas aulas anteriores, quando a pessoa ela está numa posição depressiva, né, a pessoa começa a se sentir muito negativa, né? Ela distorce muito a realidade. Então é importante fazer de repente essas perguntas para ver como é que a pessoa não é está se sentindo naquele momento, tá? E é até interessante também ao longo aí né, das próximas sessões ir tendo esse tipo de pergunta para ir monitorando também, né, o paciente, e aí de repente já é uma oportunidade de ir percebendo o quanto ele está evoluindo, não é? O quanto ele de repente está ficando mais positivo aí em relação ao processo psicoterapêutico, em relação aos encontros semanais que vai tendo, não é? Então já é uma avaliação aí, não é? Do paciente, tá bom? Bem, vamos para o próximo item. Colaborando com os clientes, tá? O que o Judith Peck traz aí? Vamos ver. Em que objetivos trabalhar durante a sessão? Quanto tempo empregar nos vários objetivos e obstáculos? Que pensamentos automáticos, emoções, comportamento ou respostas psicológicas visar? Que intervenções tentar? Que atividade de autoajuda fazer em casa? Ó, esse item é interessante, hein? Não é que é aquela prática, né? Aquele exercício de colaborativamente pensar junto com o paciente qual atividade que ele pode fazer em casa, qual exercício aí, por exemplo, para trabalhar a questão da ansiedade, não é? Então, esse colaborando com o cliente, né, ou com o paciente, a tarefa precisa ser bem pensada em conjunto, tá? E é que nem eu vi uma aula esses tempos atrás que eu estava assistindo, né, sobre TCC,
onde o palestrante estava dizendo que quando você estabelece uma atividade para o paciente fazer, tá? Olha só, em dados estatísticos, o que acontece. Se você propõe uma atividade baseada no que você acha enquanto terapeuta, o paciente consegue praticar 10% dessa tarefa, tá? Agora, se acontece ao contrário, se o paciente que propõe a tarefa, existe uma probabilidade de ele realizar essa tarefa em 90%, tá? Então, é muito interessante e importante ter essa colaboração aí, não é? Para que o paciente consiga realmente praticar o que é proposto em sessão, tá bom? O próximo item diz: com que frequência realizar os encontros, tá? Né, das sessões. Bem, deixa eu dar uma pausa aí. O que eu recomendo, o que eu percebo pela minha prática aí, tá? Pacientes que estão iniciando, não é? Ou até mesmo que nunca fez terapia, eu recomendo que os encontros sejam semanais, tá? Com, né, 50 minutos aí de duração. 50 minutos, 1 hora, tá? Semanais. Por quê? Porque tem casos, né, que ele quer não, ele sugere que seja quinzenal. E muitas vezes é por questões financeiras, tá? É interessante a gente levar isso em consideração, sim, mas é interessante dar um feedback para o paciente e dizer que o recomendado é semanal. Por quê? Porque a gente percebe que não tem muita evolução quando é no quinzenal, quem está começando ou quem nunca fez terapia, tá? Meio que fica patinando aí se o processo é quinzenal no início, tá? Então, essa sugestão que eu deixo e essa recomendação, tá bom? E ela continua. E quando começar a reduzir a frequência das sessões e encerrar o tratamento. Então, assim, né, reduzir já são pacientes aí que já estão num processo, né, psicoterapêutico, e aí, dependendo do movimento que você começa a perceber do paciente, né, que ele começa a ficar mais funcional, que ele começa de repente a ficar mais positivo. Aí sim já é interessante começar a entrar com sessões quinzenais, né? Mas sempre pensando colaborativamente, tá? Eu sempre trabalho isso com os pacientes e eu sempre, como é que eu vou dizer, chego nessa conclusão de repente mudar das sessões semanais para quinzenais, eu sempre trabalho isso com o paciente. Eu não chego falando que no mês seguinte a gente já vai entrar no quinzenal, não, tá? Eu primeiro converso isso com ele para ir sentindo o que ele acha, tá? E aí eu explico também para eles, né, do porquê que tá entrando no quinzenal. De repente tá percebendo um movimento positivo dele na sessão, né? E tô soltando fogos aqui. Desculpa. De que quando a gente começa a entrar com um processo quinzenal, a gente já entra aí num movimento de desligamento, não é? E esse desligamento é onde a gente passa das sessões semanais, quinzenais para mensais e assim vai se passando, né? Mas isso é sempre colaborativamente, tá? Para ir sentindo aí o paciente, porque já houve casos de eu tentar entrar com sessões quinzenais, né? Sair do semanal e entrar para quinzenal, e teve pacientes assim que se sentiu um pouco desconfortável, sabe? Um pouco assim, insegura. Foi até com uma paciente, mulher, em entrar com quinzenal, porque ela disse que não se sentia pronta ainda, e aí a gente foi repensando. Mais para frente ela entrou, né? Mas antes de entrar, então, por exemplo, no processo quinzenal, é interessante perguntar para a paciente e falar para ela refletir a respeito, e aí trabalhando isso nas próximas sessões, tá? Bem, vamos ao próximo item aí, onde ela fala sobre adaptando a relação terapêutica ao indivíduo, tá? Esse tema aí é interessante, hein? Olha só. Observar as reações emocionais dos clientes na sessão pode alertá-lo para um problema, de modo que você possa mudar a forma como se apresenta e ajude o cliente a se sentir mais à vontade em trabalhar com você. Olha aí, ó, tá? Tá interessante também, não é? Falar como você trabalha, não é?
da sua experiência enquanto terapeuta, tá? Para ver se vai ter empatia e existir empatia também do paciente para com você, não é? E que vai contribuindo aí, não é? Para ele se adaptar nesse processo que vai existir, né? Ao longo aí, né? Dos encontros, né? Para ir contribuindo aí na formação desse vínculo, né? Na aliança terapêutica. E o próximo item, o que ela fala? As culturas e outras características dos clientes, como idade, gênero, etnia, nível socioeconômico, deficiências, gênero e orientação, podem influenciar a relação terapêutica. Olha aí que interessante, tá? Não digo de trabalhar isso, né, diretamente na sessão, tá? Mas é interessante ir percebendo aí, tá? O quanto o paciente vai se mostrando disponível para estar engajado no processo, porque não é interessante levar em consideração todos esses itens aí para ele ou ela ir se acostumando, não é? E se adaptando com o processo, tá? E é interessante olhar para isso, tá? Porque veja você, eu já ouvi alguns colegas, e já aconteceu comigo também, tá? De paciente vir na primeira sessão e não dar continuidade, tá? Ou vir na segunda, terceira sessão e também ter o desligamento do nada. E aí o que acontece? É gatilho para o terapeuta achar que é algo sobre ele, não é? E aí vai vir um monte de pensamentos automáticos, né? Para o terapeuta usando aí a TCC, no sentido do que eu fiz, será que o que eu falei, né, não foi legal, enfim, né? O que eu fiz que o paciente desistiu? Então, é muito importante olhar para isso, porque o movimento do paciente não tem a ver só com nós terapeutas, né? Tem a ver com essa adaptação ao processo, à relação terapêutica, tá? É interessante também olhar para isso, né? Assim como o Judith Beck diz aí. Bem, vamos para o próximo item, não é? Usando a autoexposição. O que ela fala a respeito desse item? Na TCC, você não quer ser uma tela em branco. Você quer que os clientes o percebam acuradamente como uma pessoa receptiva e autêntica, que quer e é capaz de ajudá-los, né? Também é aceitável e algumas vezes importante revelar menos sobre você do que eu faço. Olha aí, tá? Em geral, é inapropriado, por exemplo, responder algumas perguntas sobre temas como vida amorosa ou uso de álcool. Eu tô demorando aqui para falar porque eu tô acompanhando aqui também pelo arquivo que eu tenho no computador. Bem, então, tá, Judith Beck diz isso, né, que não é interessante, né, ficar revelando muitas questões pessoais, né, sobre a gente, porque pode interferir aí no processo, né. Olha o que ela fala nesse parágrafo, que eu vou ler aqui, ó. Constatei que a maioria dos clientes tem curiosidade sobre mim como pessoa. Hoje em dia, seus clientes podem descobrir coisas sobre você por meio das mídias sociais. Portanto, seja cuidadoso com o que publica e o que os seus amigos e familiares publicam sobre você. Fico feliz em responder algumas perguntas sobre a minha idade. Há quanto tempo sou casada? Quantos filhos e netos tenho? A escola que frequentei? E como foi meu treinamento e experiências? Se os clientes me fazem perguntas adicionais, gentilmente adiciono a discussão, perdão, gentilmente direciono a discussão de volta para eles. Por exemplo, dizendo: poderíamos continuar falando sobre mim, mas então não teríamos tanto tempo para falar sobre o que é importante para você e sobre como você pode ter uma semana melhor. Tudo bem se focarmos ou voltarmos a reticências, né? Ponto de exclamação, tá? Então, é interessante, às vezes, responder algumas questões sobre nós, né? Nossa intimidade. Mas não é terapêutico para o processo do paciente entrar numa intimidade maior aí nossa, né?
Próximo item, reparando rupturas, né? Vamos lá. Os clientes trazem para a sessão de terapia suas crenças gerais sobre si mesmos, sobre as outras pessoas e relações, bem como suas estratégias comportamentais de enfrentamento de características. Eles podem resistir em revelar o que consideram ser qualidades ou comportamentos negativos, seja evitando determinados tópicos ou insistindo em controlar ou dominar a sessão. Olha só que interessante, né? A gente vai percebendo aí um movimento de resistência ou de defesa do paciente, né? Tá? Olha aí, ó. É algo velado, né? Mas é interessante olhar para isso, porque como esse item diz aí, né, ó, reparando rupturas, tá? Porque olhando para isso, esse movimento do paciente é um modo de repente, evitar, né, ou até mesmo não existir uma ruptura do processo lá na frente, né? Pelo movimento do paciente que a gente já percebendo na sessão, pela narrativa dele, pelo discurso, não é? Olha só, então é interessante olhar para isso, não é? Então, o último item que ela diz: é importante usar a sua conceitualização do cliente para evitar ou reparar problemas, reparação de crenças disfuncionais. Olha aí, ó, tá? Então, a conceitualização, né, que é aquele formulário, né, que a gente vai preenchendo aí ao longo dos atendimentos, vai contribuindo aí para reparar essa ruptura, não é? Para evitar problemas futuros, né, no sentido até mesmo de desconstruir crenças que são disfuncionais, tá? Para contribuir aí, né, no processo psicoterapêutico do paciente, tá bom? Bem, vamos pro próximo item, não, vamos pro resumo agora, tá? Eu já quis ir diretamente pro resumo para não ficar tão maçante e para eu não me estender muito, né? E recomendo que quem puder ler esse capítulo 4, principalmente quem está iniciando, porque oferece um suporte bem legal aí, viu, para quem está iniciando, tá? Bem, vou ler o resumo aí para vocês desse capítulo. Vamos lá. É essencial ter uma boa relação de trabalho com os clientes. Você facilita esse objetivo adaptando o tratamento ao indivíduo, usando boas habilidades de aconselhamento, trabalhando de forma colaborativa, obtendo e respondendo apropriadamente ao feedback, reparando rupturas e manejando suas próprias reações negativas. Os clientes que estão angustiados podem ter fortes crenças nucleares negativas sobre si mesmos, as quais trazem para a sessão de terapia. Se eles também têm fortes crenças negativas sobre outras pessoas, podem presumir que você irá tratá-los mal de alguma forma. Olha aí a transferência, né? Por isso, é importante ajudar os clientes a se sentirem seguros. Olha aí que interessante, não? Tá? Tá? Desses seguros. Por quê? Porque vejam vocês aí o que ela disse. Pacientes que estão angustiados, eles têm crenças nucleares negativas, tá? Tendo crenças nucleares negativas, muito provavelmente eles podem vir o quê? Para a sessão, ou até mesmo para o processo psicoterapêutico, inseguros, tá? Com medos, tá? Com pensamentos disfuncionais, né? Pensamentos ilusórios, fantasiosos e negativos a respeito do que é a terapia, né? A respeito de como ele vai se sentir em relação ao terapeuta, porque muitas pessoas que nunca fez terapia idealizam o terapeuta, não é como se a gente estivesse sentado, né, num lugar do saber, detentor do saber, e que a gente está num lugar de juiz. Não, não é? É interessante às vezes a gente até falar sobre isso com o paciente, de que nós não estamos no lugar do saber e que nós vamos juntos, colaborativamente. Eu até brinco com alguns pacientes que a gente fala que
a gente vai visitar o jardim secreto, que é a mente, né? Que é o inconsciente. E nós vamos, de mãos dadas, descobrir junto o que a gente vai vendo aí, vamos refletir para o que vai aparecendo, né? É isso, né? Para o paciente não vir numa crença de que a gente é um professor e ele é um aluno, não, né? Aqui é um lugar diferente do que ele foi assistindo lá fora, tá bom? E para fechar, eu deixei esses dois itens aí que Judith Beck traz, até no final desse capítulo. Eu acho bem interessante que ela sempre traz aí perguntas e exercícios, né? Então eu vou ler a pergunta aí para reflexão. Como você pode ajudar os clientes a se sentirem seguros na sessão? Que pensamentos automáticos podem impedir que você peça feedback aos seus clientes? Como você pode responder a esses pensamentos? Olha isso, essas perguntas, né? É sobre a gente, tá? Por isso, né, é muito importante estarmos num processo psicoterapêutico de autoconhecimento ou já termos passado. Por quê? Porque nossas crenças podem influenciar no andamento, no caminhar, na jornada do paciente, né? Então é interessante olhar para isso, que nem sempre é sobre o paciente, né? De repente pode estar tocando em alguns pontos nossos que são sensíveis. E aí me ocorre uma frase que Jung diz que a gente deve fazer essa pergunta internamente, né? Ali na sessão, tá? Que é uma frase que ele fala que a gente tem que dizer assim: o que a história que esse paciente traz hoje diz sobre a minha, tá? Né? É interessante olhar para isso. E aí, por último, ela traz um exercício prático, não é? Escreva um cartão de enfrentamento sobre a relação terapêutica que seja útil para você ler um pouco antes das suas sessões de terapia. Olha que interessante, tá? Esse cartão de enfrentamento. E aí, a gente pode. Bem, deixa eu olhar aqui no computador para eu não ficar de cabeça baixa e eu ler com vocês. E aí, pode-se utilizar como apoio ou como exemplo o cartão que Judith Beck traz, né, como exemplo, os quais ela sugeriu para os residentes dela de psiquiatria, né, que é o primeiro item que ela fala das 4 diretrizes essenciais, né. Então eu vou ler rapidamente, novamente. Tratar todos os clientes em todas as sessões da maneira como gostaria de ser tratado se eu fosse o cliente. Olha aí a empatia, né? É um cartão de enfrentamento. Fazer esse cartão antes de ir para a sessão e ler antes de ir para a sessão. Vai ajudar. Ser um ser humano bom na sala e ajudar o cliente a se sentir seguro. Lembrar que é esperado que os clientes apresentem desafios. É por isso que eles precisam de tratamento. Tá? Olha aí. Manter expectativas razoáveis para meu cliente e para mim mesma. Então, assim, né? Não idealizar. Né? Expectativas razoáveis, vamos dizer assim, pé no chão, né? Para que consiga, né, um passo de cada vez, né, e tendo planos aí mais realistas, né, tá? E aí contribui aí para a construção de um processo de cura, né? Vamos dizer assim, para esse cliente, para esse paciente que chega. Tá bom? Bem, pessoal, então é isso, né? Espero ter contribuído aí de alguma forma. E quem tiver dúvidas, tá? Pode deixar aí embaixo nos comentários, né? Que na medida do possível a gente vai respondendo e a gente sempre aprende aí também com dúvidas, tá bom? Então é isso. Boas reflexões aí para você. Até mais. Tchau, tchau.